Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, 26 graus, tempo bom, ensolarado aqui em São Paulo, 11/10/2023, 11 horas e 14 minutos. Eu deixo aqui meu abraço, carinho e amizade, falando em buy, buy, buy. Comprar no mini índice nesse momento, então bateríamos aí a 116.700. Caso estivéssemos numa live, um desafio, uma aula ao vivo, alguma coisa do gênero, então eu acredito que até o fim da gravação saia essa região de 116.680, 690 até 117 mil pontos. Então seriam aí 300, 310 pontos. Um racional curtinho. E depois eu faço a projeção para o dia. Uma vez feita a introdução, vou prestigiar meus queridos alunos e alunas aqui no YouTube. E deixe seu comentário, like, compartilhe o vídeo, você é muito bem-vindo. Top Traders, a casa do investidor. Querido amigo Caio Max, Félix Mendonça, Fortaleza campeão, certeza. Meu carinho, abraço ao Ceará, foi uma das cidades onde eu mais trabalhei, tive alunos, televisava ali o Hotel Diogo, mas também fiz alguns trabalhos no Hotel Vila Galé, na Praia do Futuro. Na época da indústria eu já tinha ido a Fortaleza fazer alguns trabalhos em Caucaia. Eu trabalhei numa empresa de CDs e DVDs e tem a CD Mais em Caucaia. Não sei se tem ainda. Eu fiz alguns serviços lá porque eu tive o privilégio de estudar na Holanda, na Alemanha, na Espanha, e algumas tecnologias somente você trazendo o profissional de fora para fazê-lo e era muito caro. Então eu prestei serviços não somente para CD+, mas para algumas outras poucas indústrias que produziam na época CD e DVD aqui no Brasil. Thiago, like 41, muito obrigado, querido. O semanal do Insta fazendo desde agosto de 2023 uma vela mais menos, mais menos. Se mantiver o padrão, será uma vela negativa. Esse tipo de informação é importante porque... Vamos dar uma olhada. Se quebrar o padrão, será algo novo. Então é o que o nosso querido amigo comentou. Então, desde agosto, ó, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, positiva, negativa, correto. Então, por exemplo, se semana que vem for positiva, quebrou o padrão. Genial, informação preciosa, muito obrigado ao nosso querido amigo. Eduardo Fraga deixa boa tarde, bons negócios, luz e paz. Luiz Revite, muito bom, obrigado, querido. Todos vocês são bem-vindos. Comentem aqui você, por mais simples que seja a sua dúvida, peça o ativo que você acha interessante que nós estudemos. O Clóvis Faleiro, salve mestre, salve Clóvis, boas-vindas, uma alegria ter você conosco, assim como Eduardo, Luiz, Thiago, a Patrícia e o Caio. Sobre o Fortaleza campeão, nosso querido amigo do Ceará, eu sou pernambucano, nordestino por parte de pai, viva Pernambuco, viva o Ceará, viva o Nordeste, vai disputar a final com a LDU, eu falei que a LDU vai ser campeã. E Fluminense e Boca, o Boca vai ser campeão. Eu aposto um cachorro quente no Boca e um sorvete daquele mega. Eu aposto na LDU. E o campeão brasileiro vai ser o Botafogo, com o pé nas costas. Aquele rapaz lá, Tiquinho Soares, joga uma barbaridade. Barbaridade, joga muito. Não tem mídia. Ficou famoso recentemente. E os três laterais do Botafogo, Hugo, Marçal e de Plácido, são absurdamente bons jogadores. Patrícia comentou do privilégio do meu filho, né, em ter aí acesso às informações, muito obrigado. Eu que agradeço a presença de todos vocês, né, me citou como um brilhante professor, o que me honra. Eu procuro fazer um trabalho diferente no mercado, talvez ele não dure muito, né, eu não devo passar do final de, provavelmente 2024 vai ser o meu último ano no educacional. Eu tenho outros planos, mas eu trago ao mercado um pouco do que o mercado me deu. Né? Eu sou talvez o único professor que coloca dinheiro para a empresa girar. Isso é verdade, todos sabem disso. A gente não deve nem um centavo a funcionário, nem um centavo a fornecedores, plataformas, top traders não tem dívida, não tem protesto, nunca esteve, né, sei lá, no SPC, no Serasa, protestado no cartório. A Top Traders desde 2007, quando ela surgiu, 16 anos, ela vai completar agora em 2024 17 anos, né? Foi em janeiro.
Então, ela é íntegra, nunca teve um processo, uma reclamação formal, nada disso. Porque a gente sabe que o mercado é desafio, nós não acertamos sempre, né, pessoal? Isso daí é óbvio, né? Mas sempre, sim, com integridade, com transparência, com verdade, com caráter. Muitas vezes uma linguagem dura. Essa é a nossa marca registrada. Né? Então, Top Traders tem essa história. E aí tem que colocar grana do bolso, senão a roda não gira, né? Eu não devo nada, nem um centavo a ninguém. Né, funcionários bem pagos, de forma correta, antecipada, impostos recolhidos. Então a gente tenta, além de operar na bolsa, passar, quando possível, também alguns valores. Maravilha. Pessoal, tá com algum problema para contabilizar os views aqui? Por exemplo, ontem à noite estava com 580, 590 views no programa Flash. Aí agora está com 336. Ontem também, quando eu comecei a gravar o radar, estava com umas 630 visualizações. Na hora que eu comecei, caiu para 390. Aí depois normalizou. Então, assim, eu não sei, alguma coisa no YouTube. E é o que eu falo, né? Se a gente colocar o YouTube, o Telegram, o Instagram e o Informe Cenário, a gente atinge individualmente por dia 1.500 pessoas. Mas a gente atinge de verdade, não é seguidor comprado, ou você fica fazendo aqueles anabolizantes ali para entregar mais do que deveria, não. A gente atinge 1.500 pessoas individuais que leem o cenário, ou então que a gente atinge com uma ou duas ou três iniciativas. Alguns alunos acompanham tudo, Telegram, então isso é muito legal. Sendo a Top Traders uma pequena comunidade, diferente de tudo e diferente de todos, é algo importante, né? Então, em dias, por exemplo, fracos, entre aspas, a gente atinge individualmente 1.200 pessoas, o que é notável, mas atinge de forma limpa, né? De forma orgânica. Raramente a gente patrocina alguma coisa ou faz campanha. Então, depois da introdução e de ler os comentários no YouTube, ontem, um pouco antes do jantar aqui em casa, eu falei, poxa, eu vou dar uma olhada no gráfico do Ibovespa. Eu vou observar o semanal para ver se tem algo novo, alguma coisa que eu possa trazer e contribuir com a nossa comunidade, alunos maravilhosos que são a nossa razão de ser, uma vez que não temos nenhum tipo de interesse obscuro, não vendemos nada. Nem livro, nem mentoria. De vez em quando, 1 ou 2 vezes por ano, a gente abre o privilégio do aluno fazer parte do nosso grupo fechado, geralmente vinculado à imersão. Então, no semanal, além do que o nosso querido amigo comentou, que somou muito, barra verde, vermelha, eu não tinha visto, né? Então ele está de parabéns por contribuir. Muito obrigado. Nós temos algumas situações. Primeiro, novamente está trabalhando acima do topo anterior, 114,835. Então, situação número 1. Situação número 2. Percebe-se aqui o canal em rosa e o alargamento em roxo. Ponto. Daí teve um aluno meu que opera na Bolsa de Valores e falou, professor, você não acha que essa linha aqui do alargamento a gente poderia, de repente, apagar e utilizar essa linha? Eu vou até traçá-la de forma mais milimétrica aqui. Aí eu vou traçar Fibonacci com vocês, tá? Você não acha que a gente poderia entender que a linha inferior do alargamento é a mesma linha seria essa linha aqui? Não faria sentido pensar dessa forma? Faz. Por isso que eu falo, eu tenho a humildade de aprender, de ouvir os alunos, que eu tenho muito respeito. Então, uma boa sugestão. Esse meu aluno, ele deve ganhar de bônus, pessoal, 1,5 milhão, 2 milhões de euros por ano. E eu tenho alunos com essa característica que nem falam mais comigo. Por quê? Porque o cara fica grande, aí ele fica arrogante, ele começa a achar que é Deus ou um semideus.
esquece do professor, mas é um ou outro. A maioria, é claro, eu não tenho muitos alunos que têm esse tipo de perfil. Alunos meus de 2008, 2009, 2010. Não são muitos também, é claro que não, né? Nesse nível, não. Mas alguns somem, né? Isso me deixa triste, deixa. Porque começaram comigo lá atrás. Mas alguns têm essa humildade de ter um contato comigo que sou aqui um lutador. Então ficaram grandes financeiramente nos seus trabalhos, envolvimento profissional, mas têm a humildade de trocar ideia. Então tá correto. Né? A gente pode utilizar, sim, essa mesma linha como base para os dois estudos. Então o que a gente também percebe, isso percepção minha, tá? Houve o rompimento de 116,672, que é a máxima da semana anterior. É algo importante também da média de 5, que é a linha verde. Então agora, eu vou trazer o gráfico diário e depois eu traço no semanal Fibonacci que eu utilizei nos estudos de ontem e hoje. Então qual que é a ideia? Teste da parte alta desse canal, um pouco acima de 119 mil pontos, que está alinhado com esse topo 119,615, 120 mil pontos para a semana que vem. É a minha projeção. Então agora eu vou traçar Fibonacci, as retrações que estão presentes no DNA humano, na distribuição de cores de uma borboleta, a partir desse fundo até o topo recente. Então aqui você tem como traçar de forma milimétrica. Então a mínima da semana do dia 20 de março, 96.996,84. Então 96. Isso aqui geralmente eu mostro só na imersão. 96.966,94, correto? Se a minha memória está boa aqui. 96.996,84. Então vamos lá. Isso aqui geralmente, esse ajuste fino, eu mostro só na imersão, eu pego as mínimas, mas estou mostrando aqui. Então na semana de 24 de julho, 123.009,90. Então eu clico, 123.009,90. Então percebam que a retração de 38,2 foi violada, porém de forma falsa e respeitada. Isso traz uma ideia adicional de otimismo para o mercado. Ok? Maravilha, então agora eu vou fazer aquela sequência que já é tradicional. Na gravação de ontem eu fiz tanto a carteira Eagle quanto a carteira Top Traders, confiram. Então nós temos aqui novamente o milho com a força compradora dominante, rumo aos R$ 68,00 no mês de outubro. Dei um F25, ele buscou o topo anterior, aqui era a região para realizar lucro para quem vendeu, então pode ter algum repique, enfim, cumpriu a simetria em A até passou. E o mini dólar, bingo, rumo à média de 21, nós projetamos desde o dia 6 que esse movimento ocorreria. Hoje, no período da tarde, saberemos o fluxo cambial da semana passada, provavelmente foi positivo. E o mini índice, eu comentei mais cedo que a gente tinha um racional de 116.700, 116.690 até 117 durante a gravação, mais um racional alcançado com sucesso, digamos assim. Então a primeira seria um racional de 300 pontos aproximadamente. Agora, uma vez tocando a média de 21 e respeitando, o candle agora das 11 horas, ele cancela, neutraliza o anterior e também um pivô de baixa que tinha sido acionado. Na verdade, tudo bem, não era um pivô de baixa exatamente aqui, mas era um suporte mediano, 116.800, está acima desse ponto, violação falsa. Então, a tendência é que até o final do pregão, eu não vou dizer que vai romper, mas que se aproxime da máxima do dia, a 117.695. Percebam que é uma simetria. Esse ponto, 117.730, eu comentei que seria o alvo até o final do pregão de quarta-feira, e é mais ou menos isso que deve acontecer. Então tem uns 500, 600, 700 pontos para subir até o fechamento do mercado futuro. O Ibovespa, nós já estudamos, então a gente tem aqui Casas Bahia, está caindo 1 centavo, né? Então a ideia, a gente gostaria de ver o setor forte, como é que ela reage.
Apesar de não ter tanta confiança, porque é uma menor liquidez, mas tem um ombro, cabeça ombro invertido aqui no intraday. Em Casas Bahia. Eu chego no Ibovespa em dólares. Ibovespa em dólares a partir do engolfo que ocorreu no dia 6, entre 6 e 5, movimento de alta, rompeu com alguma facilidade a média de 21, então para o alto e avante. BOVA11 prestes a cruzar as médias em modo compra, acima da máxima do dia 29, 113,39, mira algo perto de R$116. E nós temos Small 11. Small 11. O repique está completo, acima da média de 21, reversão. Então a simetria em V aponta para 103,19, tem gap aberto, acima dos preços para atraí-lo como um imã, e eu não duvido que ela busque R$108 no horizonte de 2 semanas, por exemplo. Índice de consumo, o sinal de fundo foi confirmado, repique concluído, acima da média de 21, alimenta a ideia de uma reversão e busca pelo menos por 3.014,03, máxima marcada no dia 13 de setembro. Índice de energia, acionou o martelo, voltou a trabalhar nas delimitações do canal, então a ideia é que busque a parte alta aqui do padrão, mais ou menos isso. Eu vou marcar aqui na tela, então deve atingir na próxima semana, no curto prazo, a parte alta do canal, aqui onde eu marquei. E temos o IFNC, o índice do setor financeiro, que eu entendo que será protagonista, podemos dizer até que está sendo protagonista de um movimento de recuperação. Aqui é possível que nós tracemos uma outra reta, uma linha capaz de conectar os últimos topos. Então seria uma espécie de cunha, cujo rompimento projeta a máxima do dia 29 de agosto, a 12,052,94. Então é interessante o desenho do IFNC. Eu tenho falado sobre os bancos americanos, os bancos aqui no Brasil. E o IMAT, apesar de ter menos volatilidade nesse momento, um movimento um pouco mais lento, acionou o martelete ou o doji pernalta, como queiram, a 5,480,81, então tem bom espaço para subir. Tem essa linha capaz de conectar os últimos topos que forma um canal de baixa menor e essa outra linha é um alargamento. Então, de todo modo, ambos apontam para o alto e avante, como eu costumo dizer. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar de forma coletiva. Amanhã, pessoal, nós vamos... Amanhã a gente vai trabalhar, vai observar os mercados normalmente. Temos carteira internacional. Eu estou vendo aqui na Amazon mega oferta, né? Ontem e hoje. Mega ofertas na Amazon. Na última que houve, eu comprei diversos livros. Eu comprei quase 30 livros. Nessa eu deixei alguns no carrinho. Não que eu dependa de ofertas para comprar, mas pô, você tem frete grátis. E como eu compro muito livro, minha ideia entre ontem e hoje seria comprar mais uns 15 livros. Eu comprei alguns, mas... Se eu posso comprar e tem um valor descontado, não que dependa disso para eu comprar, mas se você puder economizar em algo de forma lícita, de forma correta, não há problema nenhum. Eu devo comprar talvez uns 10 livros hoje. Alguns eu leio, fico para mim, outros eu deixo com meu filho. Em casa, pessoal, sempre teve muito livro. Aqui no apartamento, meu filho não mora comigo atualmente, né? Ele foi morar em Santo André, agora está morando com a namorada. Mas na entrada de casa, sempre eu deixava livros, né? Tinha um móvel, ficava ali dinheiro.
Se ele precisasse fazer qualquer coisa, comprar uma roupa, pedir comida, enfim, qualquer coisa que precisasse comprar para casa, eu fazia as compras, mas deixava ali como um item ou outro complementar, para o que ele quisesse. E livros e revistas. Na época eu comprava Galileu, super interessante, esse tipo de revista. Hoje você tem assinaturas aí, por exemplo, do UOL, tem diversas em cortesia. Ele lê ainda digital como eu, mas sempre 4, 5 revistas, 4, 5 livros ali na entrada. A gente deixava organizado na mesa que eu trabalhava e nós líamos e depois conversávamos sobre os tópicos. É muito interessante. A cultura, o estudo te liberta. Então, o índice setor imobiliário completou o repique, acima da média de 21, passa a ideia de reversão, inclusive de teste dessa LTB. E B3SA3 deve desenvolver um movimento rumo a R$14 no mês de novembro, talvez 15. É uma região interessante para uma compra, apesar de não ser um grande fã do ativo. Por exemplo, entre BBSA3 e B3SA3 eu prefiro o Banco do Brasil, por exemplo, já está desenvolvendo um movimento forte, provavelmente uma pausa para continuidade dessa movimentação. E Bradesco nós temos em carteira. Eu entendo que Bradesco exploda no curto prazo, está acumulando para isso, mantém-se acima do eixo, um W meio torto aqui a 14,38, e tem BPAC, nós tínhamos BPAC, foi uma das que nós realizamos ótimo lucro em agosto, então agora nós estamos com Bradesco, o BPAC não faz parte da carteira, mas eu acho que é uma boa, e tem Itaúsa, subindo 0,55, deve materializar um movimento contínuo, porém lento de alta, e também Itube. Então temos aí Itube. Também rompendo um triângulo, tem bom espaço para subir. Petrobras está atingindo máximas históricas e aí ela vai corrigindo no meio do caminho, tem a pressão do mercado de opções. Eu acho que correções como ocorreram aqui são oportunidades, mas nós estamos de fora do setor por opção. Eu tenho falado sobre isso. Sambi 11 forte também, foi recomendada, inclusive por Bradesco BDI na semana passada, então ela materializou um movimento forte de alta e aparentemente tem mais espaço para subir. E Vale é uma das grandes vedetes do momento, acredito que será protagonista subindo rumo a R$71 ainda no mês de outubro, então estou bastante otimista. Ela nos passa uma ideia de triângulo. Uma vez rompido esse triângulo, projeta um teste rápido de R$70, estendendo provavelmente a 71. E o DXY, o dólar contra uma cesta de moedas, vai corrigindo rumo a LTA, projeção que nós fizemos aqui em cima, quando começou a cair. E o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, uma das boas novas de hoje, movimento forte de recuperação, rasgando as médias. Então está nesse momento no 967, que é a máxima do dia 29, cujo rompimento projeta 1.000,90. Então fantástico aqui, movimento forte, e a região de 1.000 pontos é um eixo que uma vez rompido só tem resistência na máxima do dia 31 de julho a 1.061,50, quer dizer, fluxo para mercados emergentes é uma boa nova que a gente percebe nos últimos pregões. Vamos conferir hoje à tarde o fluxo cambial. O índice DAX rompendo média de 21, acima de 15.515,99, só terá resistência a 16.000 pontos. Paris, duas barras fortes, apesar da queda, mostram recuperação, força compradora está na área, esse gap provavelmente é configurado como sendo de fuga. Chegamos na Bolsa do Reino Unido, barra elefante de ignição, deve impulsionar os preços rumo a 7746 e 53 no primeiro momento, simetria em V. Tudo começou aqui com o Arami entre os dias 4 e dia 5, para vocês verem a eficiência que tem os padrões de candles quando nós interagimos com os mesmos de forma inteligente, sem aquela postura abobalhada de achar que é um sinal mágico. Ok?
Você vê o quanto as pessoas são malucas em grupo de prédio, meu Deus. Alguns até assustam. Se de repente você tivesse um órgão que acompanha grupos de prédio e com base em algumas métricas internasse, vocês iam ver camisa de força em todas as torres diariamente. Tem muita gente maluca e os caras escrevem nos grupos, mandam áudio, é um negócio assustador. Se tivesse algum órgão de fiscalização, não haveria espaço para tantos internos. Muitas vezes num grupo de prédio, né, a pessoa é o único espaço que ela tem para se expressar, né, de uma forma igualitária, mas alguns exageram com esse espaço que é aberto para a expressão das suas opiniões e pensamentos. Então EWZ também rompendo média de 21 acima da máxima do dia 29, deve alcançar 32,70. O VIX, nós comentamos que uma venda a 20 dólares para zerar, liquidar a 16 fazia sentido, deve buscar 16 dólares entre hoje e amanhã. E as bolsas americanas em alta, o Dow Jones rompendo a média de 21, o S&P já rompeu, tem esse gap puxando o preço. A LTB que eu estou estendendo é um alvo natural para o curto prazo, mas eu acho que vai além, pelo menos até a máxima do dia 14, 4.511,99, e chegamos no índice de tecnologia Nasdaq, que acionou um pivô, médias cruzadas em modo compra, então tem bom espaço para subir. E o grande astro do momento, títulos americanos de 10 anos caindo 1,50 após um PPI forte, eu comentei sobre isso, confiram lá no Telegram, realmente um sinal de boas novas, então podemos reforçar o nosso otimismo. Lembrando que está abaixo do eixo do topo duplo a 4.702, na perda da média de 21, deve ter continuidade, quem sabe com busca de 4.362, o que impulsionaria as bolsas de maneira importante. Movimento esperado no petróleo, repicou até a média de 21, deve descer para fechar o gap. Isso serve para o WTI e também para o Brent. E o minério, uma das boas novas de hoje, está confirmando o fundo a romper a máxima do candle do dia 10 de outubro, sendo essa 112,90. Bolsa de Xangai, ela tenta montar fundo aqui nessa região. Precisa começar um movimento, como aconteceu no dia 22, mas aí tem continuidade. Aí ela tem um bom espaço para subir. E o índice Nikkei, uma aula de análise técnica, bebeu abandonado de topo, respeitou a linha de retorno, gap de fuga, o repique foi completo. Acima disso, provável reversão. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Top Traders, a casa do investidor.